Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal e hoje a gente está aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre como que funciona o nosso projeto Pet Mama e também para conversar um pouquinho sobre o câncer de mama. Então você sabe o que é o câncer de mama, então como que a gente faz para tratar o câncer de mama, como que funciona essa doença, tudo isso a gente vai falar agora no nosso bate-papo. Acompanha com a gente. Oi pessoal, me chamo Vinícius Cardoso de Oliveira, sou acadêmico aqui de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Fronteira Sul e integrante do projeto Pet Mama. E hoje eu vim aqui conversar com vocês, então, bater esse papo e explicar um pouquinho sobre como que funciona o nosso projeto e também sobre a prevenção, identificação e o tratamento das alterações mamárias em cadelas e gatas. Nosso projeto ele começou suas atividades então em agosto de 2019 e hoje ele conta com um total de 8 alunos. Esses 8 alunos, todos eles são integrantes do curso de graduação de Medicina Veterinária, ali então de diferentes fases, e o projeto é coordenado pela professora doutora Fabiola Damolin. Como objetivo do nosso projeto, a gente pode citar 2 âmbitos, né? A gente tem o âmbito médico, que seria então o tratamento dos animais, então o acompanhamento da consulta, o acompanhamento clínico, a realização do procedimento cirúrgico, o acompanhamento pós-cirúrgico desse animal, e também o âmbito social, que seria então justamente a parte de conversa e conscientização do tutor acerca da prevenção, do diagnóstico dessa doença e do tratamento precoce das alterações mamárias dos animais. Esses 2 lados, né, tanto o lado social quanto o lado médico, eles têm a mesma importância, assim, eles possuem a mesma importância, visto que quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar esse animal e tratar, quanto mais cedo o tutor trouxer esse animal para atendimento, melhor para o animal, visto que ele consegue então ter uma qualidade de vida melhor e consegue logo ser tratado dessa doença. Bom, e para a gente começar falando então sobre o câncer de mama, o tumor de mama, a gente vai partir dessa pergunta. Então, o que é o câncer de mama? Muitas vezes a gente escuta falar sobre o câncer de mama em mulheres. Em cadelas e gatas é extremamente semelhante, tanto que os estudos realizados na medicina veterinária eles podem servir como dados para a medicina humana. Nas cadelas e gatas, normalmente, a gente pode observar que eles têm 5 pares de mamas. E essa característica ela vai fazer com que o tumor de mama ele possa aparecer em uma mama específica ou até, às vezes, em mais de uma mama ao mesmo tempo, como é no caso dessas 2 imagens que a gente pode observar, onde mais de uma mama está sendo afetada pelo tumor de mama. Uma pesquisa realizada aqui no Brasil mostrou que 50% dos casos são malignos, ou seja, eles são mais agressivos que os casos benignos, e 1/3 deles pode formar metástase. Mas então vamos explicar o que é metástase. Metástase, por definição, é a migração por via sanguínea ou via linfática de produtos patológicos, que seriam vírus, bactérias ou parasitas. No caso, quando a gente está falando de câncer de mama, esse produto patológico seriam células tumorais, células cancerígenas. Essas células elas vão ter a capacidade, então, de sair desse lugar do tumor, então sair dali da mama e migrar através da via linfática ou da via sanguínea para outros lugares do organismo. É muito comum, por exemplo, os animais que apresentam tumor de mama, que já apresentaram metástase ou que apresentam metástase, essa metástase ser, por exemplo, em pulmão. Aqui um estudo realizado em Realeza mostrou que 99,6% dos casos eles são malignos e a maior frequência são em animais adultos e animais idosos. Isso já mostra pra gente um pouquinho de quais animais a gente tem que ficar mais de olho no surgimento das alterações. Mas então, por que esses animais eles desenvolvem esse tipo de câncer? E a resposta que a gente tem para isso é que é devido ao efeito dos hormônios ovarianos ao longo da vida do animal. É justamente por esse motivo que os animais idosos eles estão mais predispostos ao aparecimento dessa doença, uma vez que ao longo da vida dele, o próprio organismo dele já forneceu mais hormônios ovarianos para ele do que um animal jovem. Porém, existem outros fatores que eles vão poder vir a causar o aparecimento do câncer de mama. E entre esses fatores a gente pode citar, né, os anticoncepcionais injetáveis, o contato com agrotóxicos, a radiação solar e também fatores genéticos. Desses, a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre os anticoncepcionais injetáveis e também sobre os agrotóxicos. Os anticoncepcionais injetáveis são o que nós conhecemos às vezes como vacina do cio, ou progestágenos, ou contraceptivos exógenos. É aquela vacina que muitas vezes em casas agropecuárias elas são vendidas e aplicadas. Essas vacinas, né, essas aplicações, elas funcionam como uma bomba de hormônios para o animal. Quando são aplicadas,
Então, é como se o animal recebesse uma dose gigantesca desse hormônio avariano. Então, uma dose que ele deveria receber ao longo de vários anos da vida dele, ele vai receber de uma vez só. Isso vai ser extremamente prejudicial para o animal, uma vez que vai poder vir a causar, né, um dos grandes fatores que pode pode promover o desenvolvimento dessa doença. Geralmente, essas injeções elas são utilizadas para evitar a gestação do animal. Entretanto, se a gente for colocar e observar, né, os malefícios futuros, eles mostram que não vale a pena fazer essa aplicação justamente por causa do risco que você pode oferecer ao seu animal. Quando a gente leva para o lado financeiro, a aplicação dessa vacina ela pode até parecer viável, uma vez que ela é uma aplicação barata. Só que essa aplicação você teria que fazer várias vezes, né, para o animal não apresentar o cio, e os malefícios que isso pode trazer ao animal são gigantescos. Uma vez que, imagina que você fez uma aplicação, você evitou uma gestação do seu animal, mas futuramente ele desenvolveu um câncer de mama por causa dessa aplicação. O gasto que você vai ter, isso falando só do lado financeiro, né, considerando toda a parte do malefício. O gasto que você teria posteriormente para você realizar um procedimento de castração, um procedimento cirúrgico de remoção desse tumor de mama, ou acompanhamento de uma quimioterapia ou uma criocirurgia, qualquer coisa que você vai ter que gastar depois vai sair bem mais caro do que você simplesmente realizar o procedimento de castração, que é o que é preconizado para se realizar. Na castração, a gente realiza então a retirada do útero e a retirada dos ovários. Dessa forma, então, a gente remove o estímulo hormonal ovariano. O animal ele não vai ter mais esse estímulo e, consequentemente, vai diminuir muito a chance dele desenvolver o câncer de mama futuramente. O recomendado, então, para castração é que ela seja realizada entre o primeiro e o segundo ciclo estral da cadela. Já sobre os agrotóxicos, diversas pesquisas já mostraram para nós que eles podem sim ser causadores de doença. E o mais recomendado é que a gente evite o contato com eles. Aqui na nossa região de Realeza, por exemplo, a gente está cercado por uma região de lavoura. Então é muito difícil a gente não ter esse contato, mesmo que seja um contato indireto, com os agrotóxicos. Dessa forma, a gente tem que se conscientizar de que sempre que a gente tiver um contato direto com esses agrotóxicos, então sempre que a gente estiver na lavoura fazendo aplicação, a gente tem que utilizar os equipamentos de proteção individual e lembrar sempre se a gente já tem, por exemplo, um cachorro, é muito comum as pessoas levarem o cachorro junto para acompanhar durante a aplicação do agrotóxico. E a gente tem que lembrar que a gente está usando EPI, né? A gente precisa estar usando EPI, então a roupa adequada, as luvas adequadas e a bota adequada, mas o nosso animal de estimação, o nosso cachorro que está junto, não vai ter essa proteção. Então a gente tem que sempre lembrar que se for fazer a aplicação desse agrotóxico, o animal ele não pode ir junto, e que quando a gente chegar nas nossas casas, essa roupa que a gente utilizou para fazer a aplicação, a gente deixe separado e longe do contato dele, para que ele não tenha ali, não vá cheirar, não vá lamber, por exemplo, a bota que você utilizou, ou então a roupa, a luva que você trouxe, até que você faça uma limpeza desses EPIs. Outro ponto que a gente tem que destacar é que, às vezes, as pessoas têm o costume de utilizar aqueles venenos para matar aquelas plantinhas, às vezes que nascem ali na calçada ou nascem na garagem de casa, e esse é um hábito que ele pode também ser um hábito negativo para o seu animal. Assim como o agrotóxico, né, ele é um tipo de veneno, e você tem que manter o seu animal longe daquele lugar se você fizer essa aplicação. O mais recomendado é que você nem faça essa aplicação do veneno para matar essas plantas. O recomendado tem outras alternativas. Você pode, por exemplo, usar aquelas vassouras de fogo, ou então chamar um jardineiro, ou você mesmo tirar ali com o auxílio daquelas tesouras de jardinagem. Isso garante que você não vai estar expondo o seu animal a nenhum tipo de agrotóxico ou de veneno para as plantas. Dessa forma, então, os agrotóxicos eles vão gerar efeitos variados no organismo, que vão depender principalmente do princípio ativo, da dose absorvida e de como esse organismo foi exposto a esse produto. Uma pesquisa que foi realizada em 2016 e 2017 na região oeste do Paraná, uma região próxima aqui de Realeza, mostrou que 48% dos indivíduos que desenvolveram câncer ao longo da sua vida possuíram e tiveram contato com agrotóxicos pelo menos alguma vez. Isso nos faz pensar se esses dados não podem ser considerados também para os animais. Esse gráfico ele foi realizado então pela revista UOL em 2017 e ele mostra para nós a quantidade de agrotóxicos que foram utilizados no Brasil e quantos destes são proibidos de ser utilizados na União Europeia. Se a gente observar, por exemplo, aqui a gente tem o café, a cana-de-açúcar, citros, milho e soja.
Aqui na região de Realeza, a gente tem principalmente, né, segundo o IBGE, uma plantação de soja e a maior parte, né, da plantação é a plantação de soja. Se a gente observar no Brasil, aqui no gráfico onde está destacado, a gente tem a liberação para ser utilizados 35 tipos de agrotóxicos diferentes no cultivo dessa soja. Enquanto isso, 26 desses agrotóxicos liberados no Brasil são proibidos, por exemplo, na União Europeia. Esses próximos dois gráficos, eles também são realizados pela revista UOL, ali pelo mesmo período, e eles vão mostrar para nós duas importantes informações. O primeiro, esse da esquerda, ele vai falar sobre o uso de agrotóxicos no Brasil. Quanto mais escura a cor, maior foi a quantidade de agrotóxico utilizado. Então, procurando ali a região do Paraná, a gente pode observar que ele ficou no grupo de estados que mais utilizou agrotóxicos, atrás então apenas da região do Mato Grosso do Sul, de São Paulo e do estado de Goiás. E no gráfico ao lado, o próprio título ele já destaca o que a gente tem que ficar atento. 8 brasileiros são contaminados por agrotóxicos por dia. Para cada caso notificado, estima-se que 50 não sejam. Isso mostra o quê? Se a gente observar então ali a região do Paraná, essa bolinha maior ali, a gente pode ver que é até a maior bolinha que tem marcado no mapa. A parte verde foram os brasileiros que foram contaminados fora do trabalho e a parte vermelha dentro do trabalho. Na região do Paraná, assim como na maior parte das outras regiões destacadas, a gente pode observar que a maior parte da contaminação acontece fora do trabalho. Mas então, vamos explicar por que isso pode acontecer fora do trabalho. Se eu não tenho contato na lavoura direto, por que eu posso me intoxicar com esse produto, com esse agrotóxico? Essa contaminação citada fora do trabalho, então, no gráfico anterior, vai acontecer justamente nas nossas casas. Vai ser, então, principalmente pelo que eu comentei anteriormente, então, se você tem contato com a lavoura, você trazer esse produto direto para dentro da sua casa, ou então, através da ingestão de alimentos que contêm algum resíduo ou água que contém algum resíduo desses agrotóxicos. Nessas duas tabelas, a gente vai falar justamente sobre isso, que são os limites máximos de resíduos dos agrotóxicos para alimentos e para água. Olhando de novo ali para a soja, nessa tabela da esquerda onde está destacado, a gente tem ali para o glifosato, o Brasil tolera uma quantidade 200 vezes maior de resíduo na soja do que a União Europeia. E esse número é ainda muito maior quando a gente olha para o mesmo agrotóxico, o glifosato na água. No Brasil, o limite máximo é 5.000 vezes maior do que na União Europeia. Então, se a gente juntar essas duas informações, junto com a do gráfico anterior, a gente percebe que o Brasil, além de você poder utilizar uma quantidade maior, uma variedade maior de agrotóxicos na sua lavoura, os limites residuais são muito maiores também do que na União Europeia. Antes de começar a falar então do atendimento clínico, do procedimento dos exames e da cirurgia do animal, a gente vai ter que destacar aqui, eu vou destacar para vocês, a importância que tem a participação do tutor no diagnóstico dessa doença. Quanto mais cedo for diagnosticado, melhor é o tratamento, melhor a qualidade de vida do animal e melhor o tempo de vida desse animal. Então, para isso, é necessário que o tutor realize o primeiro exame. A gente costuma falar que é o tutor quem realiza o primeiro exame, que é o exame da palpação das mamas do animal. Então, às vezes, quando o animal está brincando, ou então o tutor está fazendo carinho no animal, que ele palpe as mamas ali do animal e vai palpando e vai observando se ele nota que o animal sente alguma dor, sente algum incômodo, ou então se tem algum aumento de volume, se tem uma parte que está mais inchada, se tem uma bolinha que o tutor achou um pouco estranho. Qualquer uma dessas características já é suficiente para que o proprietário leve o animal até o atendimento clínico do veterinário, onde a gente vai conseguir diagnosticar melhor se é ou não uma alteração mamária. Então, quando o animal chega para o atendimento clínico, ele vai passar por uma série de exames. Então, vai passar pelo exame físico e alguns exames complementares para a gente conseguir ver qual a condição atual de saúde do animal. Junto a isso, a gente vai fazer o histórico do animal. Como eu falei anteriormente, é muito importante esse histórico. Então, se o animal já sofreu a aplicação de uma vacina anticoncepcional, se o animal já teve alguma exposição para agrotóxicos, ou então se o animal tem muita exposição à radiação solar, todos esses fatores eles vão ser muito importantes para a gente confirmar, para a gente conseguir identificar essa alteração mamária. O animal, então, que ele é diagnosticado com essa alteração, ele vai ser encaminhado para o procedimento cirúrgico. E nesse momento cirúrgico, né, no momento da cirurgia, a gente vai realizar duas cirurgias, dois procedimentos, que é a exérese do linfonodo sentinela e a mastectomia. Vou falar um pouquinho delas agora. A exérese do linfonodo sentinela é, então, a retirada desse linfonodo sentinela. O linfonodo, ele é um local onde
muitas células, lembra que eu falei anteriormente de metástase, que as células podem migrar de um lugar para o outro? É muito comum que além da via sanguínea, essas células tumorais, elas migrem através da via linfática. E é justamente nesse linfonodo onde as células tumorais que saíram ali da mama podem estar se concentrando. Então, junto com a retirada da mama, né, da cadeia mamária, a gente faz a retirada desse linfonodo para que não fique nenhum resíduo de célula neoplásica. Já o procedimento de mastectomia é o procedimento onde a gente vai retirar o tecido mamário do animal. A mastectomia ela pode ser realizada de forma total ou unilateral ou só do nódulo, vai depender muito da característica de cada animal. Então, como que está o momento da cirurgia, como que está a cadeia mamária no momento da cirurgia. Se a gente olhar ali a imagem, a gente pode observar que é um procedimento muito extenso. Nessa imagem aqui, a gente vê que foi retirado as duas cadeias mamárias do animal, tanto a direita quanto a esquerda. E associado a isso, a gente vai ter então, talvez a possibilidade ou não, depende de cada quadro do animal, a realização do procedimento de eletroquimioterapia, se a gente vai indicar um procedimento de criocirurgia, ou se esse animal vai ter que passar por um procedimento de quimioterapia. Essas duas imagens aqui podem não parecer, né? Às vezes assustam um pouco, mas são glândulas mamárias. Então aqui a gente tem duas cadeias mamárias que foram retiradas de um animal que tinha o câncer de mama. Esse material que a gente retira durante o procedimento cirúrgico, a gente vai encaminhar para o exame histopatológico. É nesse exame histopatológico que a gente vai conseguir detectar qual era o tipo de célula tumoral que tinha ali, para a gente conseguir traçar ou não a necessidade de um acompanhamento quimioterápico, um protocolo, ou então se o tutor vai ser necessário a realização de uma eletroquimioterapia e por aí em diante. Então, ao procedimento cirúrgico, né, o animal vai para casa, 15 dias depois ele volta para a gente fazer uma nova análise ali da cicatrização da ferida cirúrgica, a gente retira os pontos e a partir daí o tratamento não termina. É muito importante que a gente continue fazendo essa realização dos exames desse animal. Então, depois do procedimento cirúrgico, passa 2 meses, esse animal retorna para a gente vai fazer novamente uma avaliação clínica, os exames de imagem, que seria ultrassom e radiografia do tórax e abdômen, e também a coleta de exames de sangue. Tá tudo certo com esse animal? Ele está respondendo bem? Tudo certo. Durante então 6 meses a gente vai acompanhando esse animal bimestralmente. Posteriormente a isso, a gente ainda vai ter 2 anos, onde a cada 3 meses a gente vai fazer a avaliação do animal. Tudo isso para garantir que esse tumor não volte ou que não tenha ficado nenhum resíduo tumoral naquele local. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Esses aqui são os integrantes do projeto, então a professora doutora Fabíola Damolin, que é a coordenadora, e todos os membros do projeto PetMam. A gente agradece novamente a participação de vocês e deixem as dúvidas nos comentários que em breve a gente volta a responder.